Olá, está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir 2 docs bem legais. O primeiro é a importância do protagonismo quando a paixão supera a conquista, que fala um pouco sobre a Ponte Preta. Vamos assistir? Roda aí então, a importância do protagonismo quando a paixão supera a conquista. Campinas, cidade do interior paulista com uma população estimada de 1.200.000 habitantes, abriga 2 agremiações centenárias, cuja rivalidade é muito acirrada. Associação Atlética Ponte Preta e Guarani Futebol Clube, mesmo estando em níveis diferentes no futebol brasileiro, disputam o protagonismo do futebol na cidade como se os derbys e as conquistas fossem uma constante na vida dos campineiros. Após amargar vários rebaixamentos, ter o estádio leiloado e frequentar as divisões inferiores do futebol brasileiro com uma frequência inimaginável, sobrou ao sofrido torcedor bugrino ver o seu maior rival disputando as principais divisões do país. A conquista do título de campeão brasileiro de 1978 e o fato de que a Ponte Preta ainda não possui um título de expressão proporcionou ao torcedor bugrino a maior provocação aos pontepretanos. A expressão "nunca serão" mostra bem o nível de rivalidade entre os clubes. Mas será que, para os torcedores da Ponte Preta, ser campeão é realmente importante? A conquista de um campeonato indica um protagonismo no futebol de Campinas? Nos dias atuais, planejamento, participação constante nos principais campeonatos, evidência, formação de novos jogadores de base, não são indicadores de um protagonismo? Viver de momentos da história possibilita ao clube uma certa primazia? É importante os torcedores refletirem um pouco nesse lance do protagonismo e do time. Assim, primeiro, por que você torce para esse time específico? Você torce para esse time só porque ele ganha sempre? Ou porque ele representa algo na sua vida, porque você gosta dos valores, você gosta como o time e como o técnico age, o que ele representa para você na sua vida? Acho que essa é a primeira questão que é importante o torcedor lembrar, porque se você está torcendo para um time só porque ele ganha sempre, é mais ou menos que em casamento, né? Você está com uma pessoa só quando ela está bem, ou amizade, você está lá com seu amigo só quando ele está bem. O quanto que você está disponível a dar um apoio para um time que talvez esteja precisando de um incentivo de fora? É mais para a torcida do que para o clube. Eu acho que ficou um lance na cidade diferente, porque o rival tem um título. E do jeito que eles provocam a Ponte, da ideia que eles são os colecionadores de título, quando na verdade, falando em nome do Real, eles são colecionadores de rebaixamento. Mas a provocação, o sarro, vale. Olha, eu não vejo essa importância toda. Sinceramente, eu acho que uma das artes de torcer para a Ponte Preta é essa coisa de você amar por amar. Você não ama porque você não ama a mulher porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela é charmosa. Você ama porque ela existe. Então, para mim, a Ponte Preta ela é um amor que não está condicionado a título, não. Evidente que um título de expressão para a Ponte Preta é muito importante, né? Até porque a gente sente a angústia do seu torcedor. O torcedor da Ponte, principalmente os da nova geração, eles estão sonhando, né? A Ponte que chegou em algumas finais de campeonato, como em 1970, como em 77, 79, 1981, agora há pouco em 2008, chegou na Sul-Americana também, nessa final da Copa Sul-Americana, já andou chegando perto da final da Copa do Brasil. Então tudo isso leva ao torcedor ponte-pretano a imaginar que a Ponte também pode ser campeã. Bom, em primeiro lugar, não seria tão importante um título, porque a Ponte Preta é mais importante que um título para mim.
É importante porque a Ponte é um time do interior, um time que rompeu barreiras no futebol, foi o primeiro clube do interior do Brasil a disputar um campeonato brasileiro, foi o primeiro time do interior a disputar uma final de Paulista em 1977. A conquista do título em campo, o campo de jogo, sem dúvida é importante. Já estivemos perto algumas vezes, fomos 5 vezes vice-campeões paulistas, vice-campeão da Copa Sul-Americana, e essa questão de título é questão de tempo. Pouco mais, pouco menos esse título vai chegar, eu tenho certeza inabalável disso aí. Olha, eu vejo que o título, ele adquiriu uma importância até maior do que, vamos dizer, na década de 70 e da década de 80. Que, teoricamente, até na prática, nós tínhamos, vamos dizer, times de uma qualidade técnica até superior. Era um momento do futebol diferente naquela época, você mantinha clubes por vários anos, né? Hoje você dificilmente às vezes consegue manter um atleta por 2 anos, por 3, 4 temporadas. Um atleta fica basicamente hoje uma temporada num clube já é muito. Eu acho que a própria mudança, né, do torcedor e do futebol brasileiro trouxe consigo a importância maior de um título, né? Na minha opinião, sim. Primeiramente pela consolidação dela no futebol brasileiro e internacional, porque a partir de um título ela fica conhecida e para parar a zoação, porque a gente sofre muita zoação, principalmente do time lá de baixo, que eles se orgulham tanto desse título e é o único motivo que eles têm ultimamente para zoar com a gente. Né? Eu que tenho, acho que quase meio centenário pela Ponte Preta, torcendo, acompanhando, logicamente que é importantíssimo, né? Porque tem um monte de torcedores que não vão no campo porque nunca tivemos título, nunca ganhamos nada, não sei o quê, mas é importantíssimo. Por que ainda torcer para um time sem título? A gente não gosta de título, a gente gosta mesmo da Ponte, assim. E isso vai passando de geração para geração. Eu acho que é um misto, né, de paixão envolvendo as famílias, né? Da própria origem do clube, você entra no Majestoso e sente uma atmosfera diferente. A Ponte Preta ela é um clube movido a paixão. Então ela tem, a torcida da Ponte tem uma fé inquebrantável. Então ela não se abate com derrotas, a nossa história é cheia de percalços, de muitos momentos difíceis e também de muitos momentos felizes, alegres. E a nossa fé, a nossa torcida, a nossa fidelidade à Ponte Preta, essa não muda nunca. Não é o título que vai fazer aumentar ou diminuir a fé. Paixão, história, né? Já vem do século passado, do início, né, que ela é de 1900, né? Então acho que toda essa história da ponte, essa construção do estádio, toda essa luta, né, porque tudo é difícil para a Ponte Preta, né? Tudo foi, né, desde o início. Porque o Carlos Lacerda, um dos maiores jornalistas do Brasil, tem uma frase que explica isso. O Lacerda fala: paixão sem solução é muito melhor que solução sem paixão. Entendeu? Difícil de explicar. Essa pergunta é muito... não tem explicação. Porque, como uma pessoa já disse, paixão não se explica, se vive. Então, todos os momentos ali, mesmo nas derrotas, a gente consegue achar um motivo para continuar torcendo e para continuar acreditando que um dia ela vai conseguir ser campeã. Porque se fosse para torcer por título, o futebol, como a maioria dos esportes, não é matemática. Se fosse para torcer para quem ganha mais, que graça ia ter o futebol. É só o amor. Isso é que é legal, entendeu? Porque, por exemplo, torcer pro Barcelona é fácil, né? Ganha tudo. Torcer pro Bayern de Munique, isso é uma molezinha, pô. Ponte Preta é um time muito carismático, que ela consegue suprir a ausência de um título com conquistas curiosas, né? Como, por exemplo, quando a Ponte Preta lotou o Pacaembu lá, na partida contra o Lanús, né? na final da Copa Sul-Americana, para ela aquilo serviu de um título.
né? Então a Ponte Preta ela tem esse poder, né? Ela tem essa magia, né? De juntar muita gente, né? Mas tudo isso em função da sua tradição. Então, aí é importante a pessoa, o jogador ou até o torcedor definir o que é a glória para ele. Porque às vezes a glória para mim não é a glória para você, né? Então, às vezes eu tá jogando num time, eu tá dando o melhor de mim, eu saber todos os meus pontos fortes, todos os meus pontos fracos, eu criar estratégias para combater os meus pontos fracos e eu ir lá jogar contra um time que é considerado o melhor e perder, sabendo que eu fiz o meu melhor, é a glória para mim. Ser protagonista ou ganhar títulos? Para Ponte Preta a gente quer tudo, né? Ela tem que ser protagonista e tem que ser campeã também. Nós, os torcedores da Ponte, nós somos humildes, mas nós temos ambição. E essa ambição seria fazer sempre grandes campeonatos e conquistando títulos nos torneios que disputar. Nesse momento agora, eu acho que é competir, né? Porque é difícil você querer brigar por um título com as grandes diferenças que tem, questão muito mais em cota, né, de TV, patrocinadores, com os grandes times aí, né? Os dois, né? Os dois. Para a Ponte é importante ela existir com dignidade, ser o time que ela é. Não deve nada a ninguém, mantém uma estrutura boa, é um time interessante, um time médio, mas um médio respeitável. Ela vive com dignidade, sabe aquela coisa de pobrezinho, mais limpinho? É isso. Eu acho uma coisa um pouco arrojada. Hoje, a distância, principalmente econômica, dos clubes do interior, e quando nós falamos clube do interior, em nível top, em nível elevado, vamos e venhamos, né? Só sobrou a Ponte Preta, né? Porque eu pergunto, qual é hoje o clube do interior do estado de São Paulo que está perto, que está aí no campeonato da Série A, disputando em grande nível? Infelizmente, né, para nossa tristeza, nenhum. Então, o quanto que a torcida sabe como que os jogadores e o time se empenha para chegar no sucesso, para chegar nos títulos, né, que eles estão querendo. Eu acho que a torcida tinha que entender, tinha que pesquisar, tinha que saber o quanto que os jogadores se esforçam, o quanto que os jogadores se conhecem, trabalham nos seus pontos fracos e nos seus pontos fortes. Porque se o jogador, se o time, se o técnico se esforça diariamente para potencializar os seus pontos fortes e para diminuir as suas ameaças, por que só porque eles perderam um jogo por um time que talvez estivesse melhor preparado, ele não pode ser considerado um protagonista? Defina Ponte Preta em uma palavra. Paixão. Puta que eu pariu. Paixão. Amor. Ou pai. Puta, difícil. Paixão, amor, paixão. Não tem explicação, né? Amor, paixão não se, a famosa frase, né? Paixão não se explica, se vive e se respeita. Amor eterno. Amor e fé. Paixão. Loucura. Não pode ser duas? Uma paixão, então em três. Uma paixão sem solução. Quando eu estou em casa, eu tenho um sofá invicto. Eu sento sempre no mesmo sofá, na mesma posição, no mesmo chinelo. Quando eu vou no estádio, eu vou no mesmo lugar. Eu desço ali, eu vou por trás pela entrada de imprensa, entro pelo meio da cabine de imprensa, faço xixi no mesmo banheiro, desço e fico ali no P, no meio das cativas. Necessariamente saio no intervalo e vou fazer xixi no mesmo banheiro e volto no mesmo lugar. E se passar o pipoqueiro, eu como pipoca, mesmo que eu não queira pipoca. Eu sou muito supersticioso. Todas as superstições que você possa imaginar eu tenho. E outra coisa, eu também não costumo chegar antes do jogo. Sempre chego com 2 minutos de bola rolando. É que uma vez eu fiz isso e deu certo, aí a gente segue. 88, Ponte Vasco. Foi um jogo no meio de semana, a Ponte jogou à tarde com o Vasco, até me lembro disso aí. Eu ainda morava ali na Dom Pedro, o jogo foi em São Januário. O jogo foi empate, 2-2. A Ponte estava perdendo. E eu fiquei lá no banheiro, pelado. Que eu ia tomar banho. E a Ponte fez um gol aí. Daí estava 2-1. Foi logo no começo, assim, daí eu fiquei lá.
pelado, puta de um frio, certo? Minha mulher me chamando, eu falava, não posso sair daqui agora. E eu não queria falar o que era. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Aí eu fiquei esperando, e o rádio ligado, né, no banheiro. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, não posso sair daqui. Ele falou, mas por quê? Porque a ponte está empatando aqui, poxa. Eu falei, mas tem a ver alguma coisa com isso? Daí eu tomei meu banho depois e tal, expliquei para ela. Ela falou, não, você está retardado. Tem problema mental. Porque até então não me conhecia direito. Legal, né, Yara? Muito bom. E estamos aqui com o jornalista Felipe Santos, que produziu o doc que acabamos de assistir. Obrigada pela presença, Felipe. Muito obrigada, bem-vindo. Obrigado, prazer. Bom, e por que fazer um doc sobre a Ponte Preta? Primeiro que é o time da minha cidade, né? Então, assim, desde pequeno eu ia ao estádio, então ficava aquela coisa assim, Ponte Preta, ninguém conhecia, assim, tirando estado, jogos, não é um time tão conhecido. E aí, meu pai, ele falou assim, o sonho dele, queria ver um vídeo sobre a Ponte Preta, e me incentivou a fazer um documentário contando principalmente a história da torcida, a importância da ponte para a torcida e o time também, né? Que legal. Então, assim, ele quis desenvolver um documentário sobre o time. E também porque não tem muito material relacionado à Ponte Preta. Livros e vídeos são pouquíssimos que... Você é ponte pretano também? Sou São Paulino, mas tenho um carinho pela ponte. Ok. E aí, como foi o processo de produção do doc? Foi complicado porque, para desenvolver o trabalho, conhecer a história, não tem material. O único material que existe é um livro de 1970, raríssimos de encontrar esses livros. E então, assim, teve que buscar esse material para poder contar a história do time. E então teve um processo burocrático de encontrar personagens que aceitassem a contar as histórias. Tem histórias que são cômicas, pela história do time, pelas brincadeiras que o time sempre fazem com o time. Então, muitos não queriam falar, vergonha da câmera, né? Foi uma série de contratempos até conseguir fechar um tema em que agradassem a todos e que também conseguisse mostrar a história, desde a origem, o surgimento da ponte até hoje. Interessante. Me conta uma coisa, o pessoal do time influenciou de alguma forma no doc, deu palpite, algo assim? Não. O time, a única coisa que eles fizeram foi liberar o espaço para gravação, não colocaram empecilhos. A única coisa que era ligar lá, a gente pode gravar hoje ou amanhã, eles liberavam sala de troféus, liberavam estádio, onde a gente queria fazer a gravação, eles tinham liberado, até porque é uma coisa, eles queriam muito ver o material pronto também, né? Ai, que bonitinhos. E quanto tempo levou a pesquisa? Só a pesquisa, no caso? Como pesquisa, contou com livros e tal? 8 meses. E foi difícil achar, como você já disse, tinha pouca coisa. Como você conseguiu encontrar mais informação? Você foi atrás de personagem? Como foi? Eu fui atrás de alguns personagens mais antigos que deram... Olha, livros existem no Museu do Futebol, aqui no Pacaembu, e no Memorial da Unicamp. São os dois lugares que tem esses livros. E aí, em contatos com alguns personagens, me ligaram, pode vir aqui na Unicamp retirar os livros. São livros históricos, então tem que manusear com luva alguns livros, porque é muito antigo. Antigo, né? E eles ficavam em cima, cuidado com os livros, porque não existem cópias. Pouquíssimos torcedores ainda têm, são 5 livros de 570 páginas cada um. Caramba! Contando toda a história, jogos, e teve que pegar alguns jogos principais para focar na entrevista com os personagens. E como foi a seleção desses personagens, né? Foi difícil conseguir reuni-los assim, para fazer o doc? Não foi porque praticamente todos são da cidade, todos ali eram de fácil acesso. Alguns dos professores mesmo faziam indicação ou entravam em contato, faziam um primeiro contato, porque é difícil às vezes atender logo de cara estudante de jornalismo. Então assim, os professores, pode ir atrás, ele vai atender vocês. O mais difícil foi o Flávio Prado, que é aqui de São Paulo. Meu coordenador do curso falando, o Flávio é essencial no projeto. Mas como é que eu vou conseguir falar com ele? Ele é uma estrela no jornalismo.
foi super tranquilo, falei com ele numa quarta-feira, na segunda seguinte já estava gravando com ele. Então foi todos assim, bem tranquilo, ligava e já agendava e gravava. Ah, que legal. E você contou nos bastidores que na verdade a Ponte Preta é o time do coração do seu pai, não o seu. Não. O que seu pai achou do resultado final do doc? Ele gostou. Ele gostou? Ele gostou, sim. Até porque ele queria ver algo assim que pudesse memorizar na história do time, da cidade também. Então não é algo que foi muito simples de fazer. Até porque a Ponte ela é um time muito complexo de se falar. Não é algo que você chega e grava e pronto. É um time que não tem um título de expressão, mas tem uma torcida apaixonada, tem loucuras. Tem loucuras que a torcida fez, que é contado no documentário. Então, assim, motiva a fazer um trabalho assim, pela paixão que a torcida tem pelo time. E você fez esse trabalho como conclusão de curso? Foi de uma disciplina específica? Não, foi como conclusão de curso. E foi sozinho? Não, eu e mais 2 pessoas. E o grupo se deu bem? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Trabalho deu tudo certo? Sim, o grupo sim estava unido desde o primeiro semestre, então já tinha uma compatibilidade, ideias, tudo. A única coisa que a gente às vezes ficava assim era a agenda para fazer gravação. Que às vezes não batia o horário, então tinha que ir um só ou só iam, porque não dava para às vezes ir o grupo inteiro. Felipe, é sempre muito legal falar sobre futebol, mas o nosso tempo infelizmente está acabando. Então você gostaria de deixar algum contato? Tinha meu e-mail, é santos.lipe@live.com. Quem quiser saber mais aí sobre o documentário, algumas histórias engraçadas aí sobre a ponte, só entrar em contato. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, e na volta a gente tem um doc bem bacana também. Fica aí. Estamos de volta com o Espaço Universitário e neste bloco vamos exibir o doc Vídeo nas Redes, feito por alunas da ISPM. É isso mesmo, Luana. Parece ser um tema bem legal. Bora assistir? Roda aí. Oi, eu sou a Karen Nakashima, eu sou editora online da Glamour e eu cuido da estratégia digital da marca. Mentira, não é estratégia digital da marca, eu cuido da estratégia da marca no ambiente digital. Em redes sociais, conteúdo do site, todas as plataformas digitais da Glamour estão sob aqui o nosso guarda-chuva. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lídia Anjos, trabalho como mídias sociais aqui na Capricho. Bom, eu sou a Mônica Salgado, sou diretora de redação da revista Glamour, que é uma revista que vai fazer 5 anos em abril do ano que vem. Somos a revista feminina mais jovem do mercado editorial. Quando surgiu a ideia de aumentar a quantidade de conteúdos online no Facebook da Glamour? O Facebook é uma ferramenta importantíssima pra gente, porque é a única rede social que você consegue, de fato, ali linkar. Twitter também, né? Mas o Facebook de maneira mais rica. Você consegue linkar um conteúdo, ou seja, você consegue gerar tráfego para o seu site, né? Isso reverte em audiência pra gente. Então é uma plataforma das mais importantes pra gente ter. Ainda mais hoje com todos os recursos que a gente tem de lives, por exemplo. É uma delícia você precisar de pouca estrutura, só um celular e um bom Wi-Fi, para poder gerar um conteúdo live. Então, eu acho que todas essas novas ferramentas, essas invenções que o Facebook trouxe para a plataforma, tornaram o Facebook cada vez mais atraente, tanto para as pessoas físicas, quanto para as marcas também. A gente consegue dividir uma série de coisas bacanas com a nossa leitora em tempo real, seja numa semana de moda fora. Então, eu acho que o Facebook ele te possibilita uma interação muito real e muito única, que nenhum outro veículo, nenhuma outra plataforma te possibilita. A gente tem um canal no YouTube que, tipo, super bombou, ganhou 1 milhão de assinantes, a gente fez uma festinha e tal. Mas esse canal do YouTube entra ao vivo todo dia das 5 às 7. Então o problema foi como eu separo os conteúdos que vão pro live e os conteúdos que vão pro Facebook, sendo que a gente já tem uma grade pra TV Capricho, já separa tudo. É uma necessidade geral, né, do mercado de espalhar, de disseminar conteúdo. Então a quantidade acaba sendo só uma consequência de um momento que a gente vive em que as redes sociais são uma importante plataforma de disseminação do conteúdo. Você acha que isso aproxima as leitoras? De que forma?
As redes sociais como um todo, o Facebook, inclusive, as redes sociais como um todo fazem essa aproximação, né? Elas são uma ponte direta entre a gente, a nossa vida, a nossa intimidade, o nosso trabalho, o behind the scenes da nossa vida, né? Porque as redes sociais hoje não são só o mundo cor-de-rosinha, bonitinho, photoshopadinho, né? Eu acho que com o advento do Snapchat, agora com Insta Stories, eu acho que você consegue transmitir um nível de verdade e de bastidores, assim, reais, sem tantos filtros, sem tanto cuidado, entre aspas, que torna uma coisa muito mais suculenta. A gente vai até aquele leitor que se interessa pra gente por alguma razão, porque já curtiu aquela fanpage. Então é um jeito de manter abastecido aquele canal que ela já acessa pelo feed que ela tem com a marca. Quando vocês começaram a live, de onde surgiu essa ideia? A gente tem uma... Bom, assim que o Live surgiu, a gente é muito empolgada com todas as novidades. Inclusive, tem uma novidade agora que a gente sequer sabe direito o que é. Mas o Facebook entrou em contato com a editora e escolheram a Glamour para ser o primeiro veículo, a primeira marca a experimentar essa nova ferramenta. Mas assim que o Live surgiu, né, a gente que adora uma novidade, e que adora experimentar e que adora se desafiar nesse sentido, a gente ficou muito empolgado para fazer uma coisa consistente, assim, para ter uma grade, para poder oferecer ali uma coisa com uma constância e com uma consistência grande. Que não fosse uma coisa pontual, viajou, vamos fazer um live. Não, que realmente a gente conseguisse ter uma grade de programa mesmo. E uma das grandes vantagens do Face Live é o baixo custo, né? Então, para fazer um vídeo hoje, a gente sabe, você precisa captar, você precisa ter muitas vezes equipamento de luz, você precisa ter editor, você precisa ter finalização, são coisas que levam tempo e custam dinheiro, né? No Brasil fazer vídeo é caro ainda. Então, olha que maravilha quando você tem diante de você uma ferramenta de baixo custo, que tem mobilidade, ou seja, não precisa estar num estúdio específico, você está em qualquer lugar do mundo, você pode transmitir, desde que você tenha uma boa conexão. E você consegue fazer isso numa quantidade maior, por causa do baixo custo, e numa velocidade muito mais atraente, né? Então, acho que pra gente foi um caminho natural. Surgiu uma inovação, abraçamos, vimos milhões de vantagens nela, e hoje usamos com muita frequência. O que é curioso, o que é saboroso, coisas que despertam a nossa curiosidade, porque uma coisa que é bem interessante aqui da nossa equipe, por exemplo, é que eu acho que a nossa equipe é muito target da Glamour. Então, quando a gente conversa entre si, a gente fala, putz, isso vai ser legal, eu gostaria de ver isso, enfim, aí assim a gente acaba selecionando o que pode ser pauta ou não. Como é o processo de seleção e produção de conteúdo para as lives da Capricho? Então, como a gente estava falando aqui, o live foi uma coisa que aconteceu meio do nada pra gente. Acho que pra todo mundo. Porque a gente não sabia se estava pegando muito com o público, as nossas leitoras são muito diferentes. Como a gente tem uma diferença entre o nosso público, né? Por exemplo, a menina do YouTube que assiste a gente, ela tem entre 12 e 15 anos no máximo. Tem umas exceções, claro. Agora a menina do Facebook e Instagram, a gente pega todo o público. Desde a menina que tem 12 anos até a menina que tem 18 anos e que leu o Capricho a vida inteira e que ainda continua acompanhando. Então, no começo a gente tentava fazer coisas que fossem divertidas, engraçadinhas. Por exemplo, o nosso primeiro live foi uma batalha. Não, a gente fez um live de tranças da Kylie Jenner. E depois a gente fez uma batalha com o estagiário de entretenimento e o outro mídias sociais, que era o seguinte, a gente tem um acervo aqui do lado, eles tinham que procurar um batom e um lápis e passar, e a gente ia ver qual look ficava melhor, e aí foi tipo 50 minutos de live, e o pessoal torcendo entre os dois e tal, e tipo, rolou super. Aí depois a gente começou a fazer umas coisas do tipo, no aniversário do Maluco no Pedaço, a gente via quem conseguia cantar música melhor, debatia sobre Big Brother e tal. Nunca nada que saísse do mundo da garota, mas que conseguisse abordar todas as garotas ao mesmo tempo. E rolou no começo. O problema é que a gente também tinha que fazer o mesmo conteúdo pra TV Capricho, então a gente não queria fazer sempre a mesma coisa. Aí, numa das reuniões do Facebook, eu descobri que teria como eu pegar um capuzinho e ligar e colocar do YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Então hoje a gente faz as lives a partir dos programas da TV Capricho, que é tipo uma grade que a gente sempre separa, que fala de tudo, sério, fala de música, eu tenho um programa de famosos, sabe aquelas, né? Segunda-feira, fala de música, famosos, fala de tudo. Então isso ajudou muito a nossa vida, pelo menos. Tipo, das 5 às 7 sempre tem os lives e sobem 5 lives por dia, todo dia.
o alcance das nossas matérias com o live ajudou bastante. E eu gosto, assim, eu já critiquei muito live, não nego, como a gente tava conversando aqui. Mas eu acho que tem uma vantagem no live, que é, ele aproxima muito do ambiente da redação, sabe? Tipo, eu li a Capricha a minha vida inteira e eu sempre quis conhecer a redação. E é incrível você entender o que acontece por trás disso. Principalmente que aqui é tudo rosa, é tudo lindo, é tudo fofo, então, tipo, ajudou tanto no alcance da nossa página, quanto da aproximação da leitora com a gente. Você acha que pela revista existir apenas no meio digital, é mais complicado pensar em assuntos para as lives, como você falou no próprio programa, que acaba batendo, porque as notícias são atualizadas diariamente? Sim e não. Ai, eu sou libriana, gente. Eu fico na dúvida em tudo. Sim e não, porque assim... Sim, porque, por exemplo... Não, eu vou continuar com a resposta não. Desculpa, eu vou começar de novo. Não. Porque assim... Às vezes, por exemplo, eu lembro que saiu uma notícia num dia que o Orlando Bloom, que a Selena Gomez estava... O Orlando Bloom tinha traído a Katy Perry com a Selena Gomez numa boate, e o TMZ soltou as fotos. E você não dava pra ver se era o Orlando Bloom ou não. Mas a gente deu como suposta traição. Nesse dia a gente fez uma live com todo mundo da redação e cada pessoa falava quem achava que era Orlando Bloom. E a gente falou, Lua Santana, Felipe Simas, meu pai, Fábio de Mello, tipo, a gente zoou. Então, tipo assim, eu acho que no começo foi difícil, principalmente em relação à TV. Mas depois a gente viu que a notícia e o live, eles conseguiam se interligar, entendeu? Porque quando a gente faz uma matéria, eu sei que vai parecer um pouco assim, mas a gente tenta ser o mais imparcial possível. Quando se trata em assuntos de traição ou de entretenimento, que a gente pega bastante. Então, tipo, você não pode dar certeza numa coisa que a gente não conseguiu ver a cara dele. Então, o live aproximou muito a leitora, que viu que a gente tava brincando, que a gente, tipo, tava levando na zoeira, e que falava com a gente, não, eu acho que ela ainda tá com Justin Bieber, não sei o quê. Eu acho que o live conseguiu complementar algumas bombas nesse sentido, sabe? Em relação a notícias bombásticas, a gente complementava com a nossa opinião, mostrando a nossa cara. Qual o assunto que mais interessa ao público? Como vocês estabelecem o assunto para que as leitoras façam parte da live desde o momento de escolha até o final da transmissão? Então, uma coisa legal. Quando a gente começou a pensar sobre as pautas no live, a gente fez uma lista de brinks, né, e tal. Tem até umas que a gente ainda vai fazer, mas que a gente tá aprontando, que vai ser umas meio BuzzFeed, sabe? Não sei se já viram live do BuzzFeed, mas tipo, o live mais visto até agora no Facebook é o primeiro live do BuzzFeed, que é uma melancia, que eles vão colocando elásticos até a melancia explodir. E é maravilhoso. Tipo, esse dia foi... Meu Deus do céu, eu fiquei mais de 5 horas vendo uma melancia explodir. Enfim, e aí a gente começou a seguir, tipo, umas brincadeirinhas desse estilo. No começo a gente pensou em fazer reunião de pautas gravadas por live, como outras empresas já estavam fazendo, algumas empresas esportivas. Mas a gente ficou com um pouco de receio ainda, porque a gente tá tentando, assim, a nossa leitora, a vantagem e desvantagem de trabalhar com o público jovem é que a nossa leitora, ela sempre muda. E a gente sempre tem que acompanhar isso. Então, por exemplo, às vezes ela ama as Kardashian e às vezes ela odeia as Kardashians. A gente tem que saber, entendeu? Quem ela tá gostando agora, o que ela lê, o que ela faz, o que ela conversa com as amigas. E isso é muito rápido. Tipo, eu garanto que, sei lá, a minha juventude, a juventude de vocês foi muito diferente do que tá rolando agora. Tipo, tudo é muito diferente. Como a gente separa o conteúdo aqui dentro? Tipo, tem as editorias, né? Que é moda, beleza, entretenimento e comportamento. E a gente tenta, o comportamento principalmente, as meninas tentam pegar o que mais tá rolando, mas que também é importante. Como, por exemplo, assédio sexual, a gente fala muito disso. A gente fala sobre, doenças, tipo, o menino que morreu com um chupão no pescoço. Tipo, tem que dar isso. Tem que dar isso, gente. É necessário na vida de todo mundo. Então a gente tenta pegar notícias que vão se aproximar muito da garota, tipo, esse lance, ou o lance do Enem, tipo, agora, a gente deu uma matéria ontem que era assim, 9 dicas para você não virar meme no Enem. Tipo, coisas que se aproximem, porque, tipo, sei lá, eu tô falando muito tipo, né? Uma faixa etária. A jovem, a gente acha que é só palhaçada e tal, mas não é. Assim, parece que as meninas estão amadurecendo cada vez mais rápido. E estão se importando com essas coisas também. Mas a gente também dá muito entretenimento. Por exemplo, matéria do Thiago York, que eu contei lá a história dele, que ele se apaixonou por uma menina no aeroporto. Não sei. Podia ser uma merda. Ou a gente tenta dar um pouquinho de tudo. É meio difícil te dizer como a gente procura isso.
Porque às vezes a gente segue métricas, às vezes a gente pega... Eu sempre tô no Twitter, então às vezes eu vejo que tá bombando muito um assunto no Twitter e falo, ou às vezes é muito feeling, sabe? Tipo, quando você começa a trabalhar aqui, principalmente eu, que eu sempre li a capricho, quando você começa a ver o que aumenta, o que abaixa, você já tem uma noção. Por exemplo, tinha uma matéria ontem que a Hailey Baldwin cortou o cabelo. Sempre dá sucesso. Tipo, a menina cortou o cabelo, sempre dá sucesso. Então você começa a perceber, assim, o que funciona e o que não funciona. E em relação das lives, antes a gente separava por brinks mesmo, tipo, brincadeirinhas do dia a dia que elas iam gostar e iam se divertir. Só que aí agora, tipo, a gente continua só com o conteúdo da TV. Então a gente já não separa tanto o conteúdo, a gente junta pros dois, entendeu? O conteúdo não é, tipo, um específico pra live e um específico pro YouTube. É isso, gente. Semana que vem eu volto. Tchau. Muito legal esse doc, né? Muito. E agora nós estamos com a estudante de jornalismo, Fernanda Giacchini, que produziu o doc que assistimos há pouco tempo. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E de onde surgiu a ideia de fazer um doc sobre esse tema? Então, a ideia da nossa sala foi fazer todos os documentários voltados para dentro do mundo do jornalismo mesmo. Então, a gente juntou com uma outra aula. E aí, então, a gente produziu um site sobre conteúdo de jornalismo e todos os documentários sobre jornalismo também. Ficou bem legal, né? Foi bem legal fazer. A gente foi conhecer vários lugares. Então, foi bom pra gente também, pra aprender. Foi difícil falar com essas jornalistas, né? Porque eu vi que vocês pegaram a galera da Glamour, enfim. Foi difícil conseguir horário. Assim, elas foram super legais, quiseram participar, só que foi difícil conseguir lá gravar, conseguir horário. A gente conversou com a Mônica Salgado, né, que tipo, é a editora-chefe da Glamour. Foi super difícil conseguir isso. Mas assim, elas quiseram participar também. Então, elas foram dando um jeitinho e a gente deu o nosso. A gente viu que o doc ficou com bastante qualidade. Vocês terceirizaram alguma parte da produção? Não, na faculdade a gente consegue retirar equipamento, ser marcadinho, tudo, a gente consegue retirar o equipamento para gravar. Então a gente retirou lá e a gente editou lá dentro também. Toda a pós-produção também foi lá dentro? Isso, foi tudo lá dentro. Que legal. E qual dica que você dá para quem quer fazer um documentário? Eu acho que se você quer fazer um documentário, você tem que afundar muito no tema, conhecer muito, ir atrás. A gente fez uma pesquisa muito grande para ver em que redação a gente queria ir. Eu acho que isso é muito importante para conseguir dar o melhor conteúdo para as pessoas que vão assistir depois, né? Fazer uma pesquisa, então, aprofundada, fazer um recorte do vídeo bonitinho, direitinho, para ficar fluido, né? O vídeo inteiro, ficar fácil de assistir, não ficar cansativo. Eu acho que essas dicas são as principais, assim. Você acaba fazendo conteúdo muito gostoso de assistir, que pode ajudar as outras pessoas também. E depois das dicas, quais foram as maiores dificuldades para produzir esse doc? As maiores dificuldades foi a agenda do grupo. 2 gravações eu tive que ir sozinha. Apesar de a gente estar num grupo de 5 pessoas, as outras meninas não conseguiram ir na gravação, elas estavam trabalhando, o horário da redação que a gente tinha não batia. Então, eu fui sozinha, tive que montar a câmera sozinha, essas coisas, e acaba sendo muito difícil. Né? Montar sozinho, ver a iluminação sozinho, arrumar o microfone, fazer as perguntas. Acaba sendo muita coisa para fazer sozinho. E essa foi a maior dificuldade. Foi conseguir fazer as coisas mesmo. Mas depois editar, essas coisas não foi tão difícil, porque tinha mais gente para ajudar. E você tem alguma história de bastidor? História de bastidor? Eu acho que a história da Capricho, assim, não é nada demais, mas é que foi muito divertido ir lá. Conhecer um lugar que a gente vê a vida inteira, você vê nas lives, aí você entra lá totalmente, assim, diferente, né? E eu passei muito tempo lá com ela, eu gravei muita coisa eles trabalhando, então eu pude ver os bastidores de como era o lugar que eu sempre quis conhecer, sabe? Então isso foi muito divertido, ver como eles pensam, como eles funcionam. E qual foi a parte mais legal, assim, do processo e a que, sei lá, você não queria repetir de jeito nenhum, que você pegou trauma, digamos? A mais legal foi a da Capricho mesmo. Eu gostei muito de lá. Foi bem legal. Era um sonho. Era, exatamente. A que eu não queria repetir era a fase de arrumar a câmera sozinha, porque deu muito trabalho isso, ficar levando a câmera sozinha, carregando o tripé, é a câmera de TV mesmo, então a grandona. Nossa, então pesada. deu muito trabalho, ainda se fosse uma câmerazinha de mão, ok, mas deu muito trabalho isso, arrumar o som.
Então, essa parte eu gostaria de ter ajuda, assim. Seria bom, né? Mas o resto da gravação foi legal. Bom, e depois de tanta dificuldade, de tanto trabalho, você pensa em fazer outros docs? Seguir essa carreira, assim, de documentarista? Já pensou em algo do tipo? Eu gosto muito de audiovisual no geral, então eu seguiria nessa área. Mesmo sendo trabalhoso, eu gosto muito, assim. Gosto muito tanto de entrevistar, quanto da parte de ficar por trás e montar a pauta, fazer a pesquisa. Então, eu acho que sim. Mas eu gosto de muita coisa também, então quem sabe, né? E se você fosse hoje fazer um outro doc, qual seria o tema? Eu acho que hoje eu falaria de representatividade. Legal. Acho que tá, tipo, em alta, assim. Tá em alta há muito tempo, né? Mas eu acho que eu falaria disso. Tanto, assim, política, quanto de feminismo e LGBT e essas coisas. Muito legal. E qual a dica pontual para quem tá começando a fazer um doc agora? Seja estudante de jornalismo ou não. Além da pesquisa, né? Escolher um tema que te dê abertura para fazer o doc, porque às vezes a gente pensa em umas coisas tão fechadas que na hora que você vai fazer não tem ninguém para conversar, só tem uma pessoa e a pessoa tá super longe. Tem que ter fonte, né? Exatamente. Então, pensar num tema que você consiga seguir o caminho que você quer mesmo, sem ter que, tipo, ir até o fim do mundo, essas coisas, por uma pessoa, por uma fonte específica. Eu acho que é isso. Acho que é um sofrimento muito grande isso. A gente viu que você se envolveu bastante com o doc, né? Qual que é a sua opinião quanto a isso? Você acha que é legal o envolvimento ou não? Eu acho que quanto mais você se envolve no trabalho, melhor ele sai depois. Mas você aprende também, né? Então você afunda no mundo, aprende muito dele, tira umas coisas pra você e depois vai pra outro mundo e aprende outras coisas. Então eu acho que valeu muito a pena. Isso não prejudica o olhar do doc? Não, o tempo você diz? O envolvimento. O envolvimento do documentarista com o tema. Por exemplo, você falou da Capricho. Sim. Que você já sonhava, digamos assim, conhecer ali os bastidores da produção da Capricho. Você não acha que acaba com aquela imparcialidade que a gente tanto aborda no jornalismo? Fica muito pessoal? Eu acho que não, porque nesse caso, quando a gente montou a pesquisa, a Capricho era exatamente o ponto que a gente queria. Ela mostrava exatamente o que a gente queria, a interatividade pelas lives, e a glamour também, tanto que nem foi uma escolha minha ir lá, sabe? Então eu acho que não, mas em alguns temas eu acho que pode acontecer. Você fala, eu quero fazer porque eu quero ir em tal lugar, porque eu sei que lá tem isso. Mas nesse caso eu acho que não. Isso aí, Fernanda, a nossa conversa tá bem bacana, mas agora eu vou pedir que você deixe algum contato. Claro, eu vou deixar meu celular. É 011 994 99 9923. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada eu. Bom, e o Espaço Universitário de hoje está terminando. E se você quer que seu documentário seja exibido aqui, envie um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Você não pode deixar de curtir nossa página do Facebook. É facebook.com/Espaço Universitário SP. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.